Boa noite, meu nome é Caroline Santos Pereira. Eu faço parte da disciplina Fundamentos para o Ensino da Alfabetização, ministrada pelo professor José Ricardo. Estarei dando continuidade ao seminário sobre texto de opinião e farei agora a segunda parte, dando continuidade ao que o meu colega Écio acabou de tratar. As modalidades foram analisadas, verificando-se o número de suas ocorrências nos enunciados e examinando-se os tipos de modalização de acordo com Broncardt, 1999. Letra A, modalização lógica. Letra B, modalização deôntica. Letra C, modalização pragmática. E letra D, modalização apreciada. Os mecanismos de textualização foram interpretados observando-se as ocorrências de unidades linguísticas que indicaram a conexão e a coesão, ou seja, situações em que. Letra A. Os organizadores textuais desempenham o papel de articuladores entre a tomada de posição, os argumentos e a conclusão. Letra B. As anáforas pronominais, constituídas de pronomes pessoais relativos, de possessivos, de demonstrativos e de mecanismos de apagamento. Letra C. As anáforas nominais foram formadas por sintagmas nominais de diversos tipos, podendo ainda ocorrer por meio da repetição do antecedente ou da substituição de palavras. Assim, com base no que foi exposto a respeito das questões metodológicas, apresentamos no próximo capítulo as análises do desenvolvimento de 3 crianças quanto à produção de textos de opinião. As leituras ocorreram como atividade ora individualizada, ou seja, uma única criança, ora socializada, ou seja, o grupo de crianças. Na modalidade individual, procuramos enfatizar o sentido do texto, comentar a ideia defendida pelo autor, as ações dos personagens ou a sequência dos argumentos. Incentivamos o reconhecimento das palavras, assinalando suas diferenças e semelhanças, bem como a interpretação do que liam por meio de perguntas. Fazíamos perguntas em torno das gravuras para que as crianças elaborassem inferências ou predições a respeito dos eventos da história. A criança era incentivada a arriscar-se em suas interpretações e relacionar o tema do texto aos seus conhecimentos prévios. Nosso objetivo foi o de fazer com que as crianças lessem para aprender o sentido e não apenas treinar a pontuação, entonação e ritmo. Ou seja, nessa parte, o principal era fazer com que as crianças aprendessem o sentido do texto e não somente treinassem a pontuação e aquilo que compõe a gramática, né? Respeitamos suas interpretações e procuramos relacionar as informações às suas experiências anteriores, aos textos já lidos em sala. Reforçamos-nos para proporcionar uma dimensão mais ampla aos textos e suas experiências, a fim de que a leitura não fosse apenas uma réplica ou espelho da ideia que o autor produzira. Agora iniciarei um novo tópico, chamado Desenvolvimento da Produção de Textos e Opinião das Crianças. Instruções destinadas para a produção de textos de opinião. Tema, gênero, destinário e objetivo. Representação que o autor-aluno tem de si mesmo, de seu papel social, do tempo e do local em que os textos são produzidos. O tema deve ser escolhido levando em conta o contexto social das crianças. Temas que possibilitem o resgate de suas experiências e incentivem a leitura. Instruções destinadas à produção de texto de opinião. Para Gold, 1996, o tema constitui um dos principais elementos para propiciar a produção de texto de opinião. Deve ser aceitável socialmente investigar debates e desacordos
ser significativo e possibilitar soluções de problemas vivenciados pelos alunos. A explicitação do gênero é constatada em todas as instruções nos textos de opinião e nas cartas. O destinatário é explícito apenas nas cartas e omitido nos textos de opinião. Instruções destinadas à produção de textos de opinião. Conforme Dawes, em 1995, os alunos, especialmente quando se trata de crianças menores, têm dificuldades em construir a representação da situação de produção de texto argumentativo, especialmente do destinatário, porque as crianças não têm condições de entender ou de inferir seu posicionamento. Conhecimento essencial para a construção de qualquer argumentação. Ou seja, para compor a argumentação, seria necessário que a criança entendesse ou inferisse o posicionamento que é tratado no texto. Instruções destinadas à produção de texto de opinião. Considerando o objetivo no sentido dado por Broncarter em 1999, isto é, a representação do efeito que se quer produzir no destinatário, perceberemos que esse elemento básico foi voltado para as operações dar opinião, convencer, justificar, solicitar e etc. Trata-se de instruções que favorecem a elaboração de textos com a operação de justificação. Recursos para que os alunos elaborem os textos de opinião de forma mais completa, com base na análise de texto das crianças. Os textos de opinião elaborados por Xi, 5 anos e meio, e a aluna do pré-escolar. Texto 1. O primeiro texto, elaborado por Xi, assemelha-se a uma lista, ocupa toda a folha, o que demonstra seu conhecimento a respeito da escrita desse gênero. Sua produção, com mais de 6 meses de aula, ainda é ilegível, com predominância de consoantes e sem formação silábica. Mas as letras têm contorno bem caracterizados, possivelmente pelo fato de não saber ler, também não percebe a relação entre som, letra ou sílaba. Escreve as letras conforme seu entendimento, de forma aglomerada, não percebendo a necessidade de fazer segmentação da palavra. Recursos para que os alunos elaborem textos de opinião de forma mais completa, com base na análise de texto das crianças. Texto 2. Elaborado no início da primeira série, o texto permite constatar que a aluna preenche todas as linhas do papel e constrói um texto não mais em forma de lista, como o anterior. Ou seja, nesse momento já houve uma evolução da aluna com relação ao primeiro texto. A escrita ainda é ilegível, mas há formações silábicas elaboradas com as vogais I, U e O, e um número reduzido de A. Se comparando ao primeiro texto, este apresenta algumas segmentações que assinalam os processos de Xi, que possivelmente já percebia a necessidade de escrever as palavras, deixando espaço entre elas. Percebe-se, por fim, um progresso significativo em relação ao texto anterior. Recursos para que os alunos elaborem texto de opinião de forma mais completa, com base na análise de texto das crianças. Texto 3. Esse texto, elaborado quase um mês após o anterior, revela o progresso de Xi. Apesar de os enunciados serem parcialmente ilegíveis, há possibilidade de leitura de alguns pelo contexto discursivo e pelo tema. A aluna utiliza o fragmento "Nós queremos filtro de água" como uma imposição, procurando implicar o destinatário, convencendo-o a colocar o filtro nas salas de aula. Para conseguir seu objetivo, apresenta os fatos reais como forma de justificar sua solicitação.
Recurso para que os alunos elaborem texto de opinião de forma mais completa, com base na análise de texto das crianças. Percebemos ainda no texto um dado que confirma a nossa hipótese inicial, ou seja, à medida que o texto ganha legibilidade, a aluna já escreve com as características do gênero trabalhado. Sua produção tem a estrutura mínima para que seja considerado um texto argumentativo. Quer dizer, a tomada de posição e uma justificação fundamentada em 2 argumentos. A nossa escola está fazendo calar muito, ilegível. A água fica longe. Recursos para que os alunos elaborem texto de opinião de forma mais completa com base na análise de texto das crianças. Texto 4. Podemos aprender o desenvolvimento de sua escrita no intervalo de quase 2 meses. Se compararmos esse texto com o anterior, observaremos uma legibilidade mais caracterizada. Embora os enunciados estejam ainda com sentidos incompletos e confusos, a aluna elabora uma carta conforme é solicitado na instrução. Usa a fórmula interativa inicial que caracteriza esse gênero, prezada Carla, e assina identificando-se conforme sua autora. Ao começar o texto, faz uma justificação apoiando-se em argumentos, porém, sem a colaboração anterior da tese ou tomada de posição. Recursos para que os alunos elaborem o texto de opinião de forma mais completa, com base na análise de texto das crianças. Texto 4. Elabora um discurso interativo, implicando-se e emprega a expressão agente para se referir a nós, ou seja, eu mais a colega, que pode ser tomada como estratégia para reforçar o argumento. Em síntese, apesar de reconhecermos a ausência de enunciados que possam levar ao convencimento ou à persuasão do destinatário, a escrita mais legível já revela o desenvolvimento de Xi, ou seja, nessa fase, Xi já está mais desenvolvida com relação à escrita e já é possível entender melhor aquilo que ela escreve. Texto 5. É evidente, no início do texto, a tomada de posição elaborada pelo aluno. Eu acho que a criança não deve trabalhar. Fundamentada em argumentos pragmáticos, embora os últimos sejam colocados de forma justaposta e repetitiva. É importante assinalar que Xi faz uma justificação semanticamente correta, sem utilizar o organizador porque elas ou eles plantam o ou os algodão, arroz e feijão. Ele ou eles não têm escola para estudar. Eles têm que trabalhar para dar comida para os... Seu texto também apresenta a estrutura mínima de argumentação, isto é, a tomada de posição justificada por 5 argumentos que servem para dar ancoragem à ideia defendida. A aluna constrói um discurso, implicando-se no início e no restante faz um discurso autônomo. Assim percebemos que Xi elabora seu penúltimo texto com a operação de justificação seguida de vários argumentos. Texto 6. Colocando o texto 6 de Xi em uma sequência, verificamos a seguinte organização no plano textual. Tomada de posição. Na minha opinião, os pais não devem ou devem fazer as tarefas para os alunos. Repetição. Argumentos. 1. Porque se os pais fazem tarefa para você, não vai aprender a ler e escrever. Ou seja, a partir daí X já está numa fase
mais evoluída, onde ela já aprendeu a argumentar e entender que se os pais fazem a tarefa para o aluno não vai aprender. 2. Se os pais fazem tarefa para você, você não vai passar de ano. Nesse momento, ela entende que se a tarefa for feita pelos pais, ela não vai aprender e logo não vai passar de ano, porque quando for aplicado para ela uma prova na escola, onde ela não vai ter a ajuda dos pais e não treinou em casa fazendo a tarefa, ela entende que não vai saber fazer a prova e logo não vai passar de ano. Conclusão: por isso os pais não devem escrever as tarefas para o seu filho. Então agora ela está concluindo o argumento, dizendo que os pais, concluindo aquilo que foi dito, não devem escrever a tarefa para o seu filho. Texto 6. O último texto de Xi também revela sua evolução rumo a uma argumentação mais elaborada. É interessante observar que, ao se colocar contra a ação dos pais, que fazem tarefas para os filhos, ela constrói uma justificação. Ao fazê-la, procura convencer o ressaltando os aspectos negativos da não aprendizagem da leitura. Não vai aprender a ler e a escrever, não vai passar de ano. Ou seja, ele construiu uma argumentação ressaltando os aspectos negativos que são acarretados pela não aprendizagem da leitura. Não vai aprender a ler, não vai aprender a escrever e logo não vai passar de ano como conclusão, se os pais fizerem a tarefa dos alunos. É também importante assinalar que Xi produz um texto argumentativo usando o organizador porquê para introduzir argumentos e depois faz uma conclusão explícita com o organizador por isso, confirmando a posição inicial. Mesmo sem a explicação, o destinatário na instrução, a aluna cria um texto usando discurso interativo, implicando o destinatário você, empregando em sentido genérico. Esse uso é um dado importante e que pode ser considerado como um fato revelador de que a criança já internalizou a concepção de que sempre se escreve para alguém e que a tomada de posição é defendida em relação ao interlocutor. A dimensão linguístico-discursiva. Os mecanismos enunciativos. Conforme as análises, verificamos que Xi escreve seus textos com predomínio de discurso conjunto e interativo, configurados por meio de unidades linguísticas que indicam sua implicação. Eu, nossa, minha, nós e etc. E aqueles que remetem ao destinatário, você, diretor e Carla, às vezes a interação é feita dirigindo-se a um destinatário específico, como num segmento. Diretor, peço a você que a nossa escola está fazendo calor. Em outras, Xi dirige-se uma audiência geral. Se os pais fazem a tarefa para você, você não vai passar de ano. Além do mais, o caráter interativo é também configurado por intermédio dos julgamentos, avaliações realizadas a respeito do tema. Em minha opinião, os pais não devem fazer as tarefas ou tarefa para os alunos. Principalmente, meu pai não faz a tarefa para mim. Ao fazer isso, compromete-se com a verdade enunciada, elaborando uma modalização lógica. Os mecanismos enunciativos. O texto 5, elaborado com base no tema trabalho infantil,
é construído por Xi com predominância de discurso da ordem de expor, com execução do enunciado inicial, em que sua inscrição é caracterizada com o uso do eu da modalização lógica. Eu acho que a criança não deve trabalhar na roça, que indica o julgamento pessoal da aluna contra o trabalho infantil. Ao lado de construções discursivas que demonstram a implicação da aluna, há também as que assinalam sua autonomia e elaboram. Também uma modalização deôntica, baseando-se em valores aceitos socialmente e atribuindo ações aos pais, configurando assim uma autonomia do discurso. Ao lado de construções discursivas que demonstram a implicação da aluna, há também as que assinalam suas autonomias e elaborar também uma modalização deôntica, baseando-se em valores aceitos socialmente e atribuindo as ações aos pais, configurando assim uma autonomia do discurso. Os mecanismos de textualização. Os mecanismos de textualização responsáveis pela progressão do discurso são analisados com base nos organizadores textuais e na coesão nominal. É verificado que Xi elabora os textos usando basicamente 3 tipos de organizadores textuais: o I, porque e por isso. Notamos no texto 5 o emprego do I de forma repetitiva, sendo utilizado para adicionar ora palavras, ora argumentos, de forma aglomerada e justaposta, característica semelhante à observada por Chineu Li, em 1988, em textos de adolescentes. O uso repetitivo do I parece ser semelhante à progressão das ações de determinadas personagens, que as crianças fazem na narrativa utilizando o AI. Os mecanismos de textualização. O organizador porquê é empregado para fazer justificações e ainda para realizar a articulação entre a tomada de posição e os argumentos, sendo usado desde que os textos ganharam legibilidade. Xi usa também o organizador por isso, no texto 6, para introduzir uma conclusão, o que demonstra a construção de um texto de opinião mais elaborado com a tomada de posição, justificação e conclusão. Coesão nominal. Xi elabora a coesão nominal utilizando basicamente a repetição ora do nome, ora do pronome, ele. Como podemos observar nos textos 4, 5 e 6. Observa-se nos textos da criança repetições dos enunciados de nomes e anáforas. A repetição constitui uma das características da oralidade transcrita para a escrita. No início da oralidade, a criança repete as palavras e esbarra nelas porque provavelmente não tem condições de dar continuidade ao discurso. De modo análogo, possivelmente acontece com a escrita. Coesão nominal. Verificamos também a ocorrência da repetição de anafóricos, ela e ele, sobretudo no texto 5, referindo-se seja à criança, seja aos meninos do sertão. De um lado, as anáforas são usadas corretamente, de outro, então empregadas de forma ambígua quanto ao número e ao gênero. Utiliza-se a substituição do nome pais com repetição, mas também a substituição por possessivos, não provocando ambiguidade, demonstrando, portanto, o desenvolvimento da aluna. Conclusão. À primeira vista, parece ter sido uma aprendizagem lenta, uma vez que Xi começou a ler no primeiro semestre da primeira série. Entretanto,
Ela chegou ao final do ano com a organização de texto de opinião semelhante à dos demais colegas. Na última produção, usa a operação de justificação e ainda faz a conclusão, caracterizada pelo marcador por isso. Havendo, pois, um desenvolvimento acentuado de acordo com o seu ritmo, suas possibilidades e suas singularidades. Tendo em vista tais resultados, e segundo as nossas experiências, podemos afirmar que o ensino de leitura e de produção escrita, por meio de métodos silábicos, dificilmente possibilita a uma criança, em fase de letramento escolar, chega a escrever textos de opinião com a organização apresentada pelos textos de Chi. Examinando os 7 textos produzidos por Lu, percebemos como ela organiza cada um. Esta é a dimensão argumentativa. Texto de opinião de Lu. A aluna Lu nasceu em um núcleo familiar de classe social de baixa renda em 4 de julho de 1990. Portanto, ela tinha 6 anos incompletos ao iniciar a pré-escola. Sua mãe trabalhava como doméstica e o pai não vivia com a família. Texto 1. Coelhinho desobediente, 17 de 9 de 1996. O primeiro texto de Lu, elaborado com base na história Coelhinho Desobediente, já revela seus conhecimentos quanto à escrita. Embora ilegível, o texto é construído de sílabas bem caracterizadas, formando blocos separados, imitando palavras. As características confirmam nossa hipótese de que, ao começar a decifrar as palavras, a criança apresenta transformações qualitativas em termos de escrita. Texto 2. Importância do cachorro, 4 de 12 de 1996. Essa produção mostra, logo na primeira linha, algumas palavras ilegíveis. É uma beleza e homem. Ao passo que as demais são ilegíveis, Lu escreve de forma de listagem e também usa pontuação e travessão, indicando a preocupação da aluna em imitar a escrita convencional. Texto 3. Falta de filtros gera problema. 25 de 4 de 1997. Nesse texto, verificamos o grande progresso de Lu. Sua carta, apesar de apresentar enunciados incompletos, oferece possibilidade de leitura. Há indício de argumentação, defende a sua opinião com argumentos e elabora justificações coerentes, sem usar o organizador porquê, utilizando, portanto, outra estratégia para formular o discurso. Texto 4. Devemos matar os animais. 25 de 5 de 1997. Perdão, 23 de 5 de 1997. Nesse texto, a escrita da aluna ganha maior legibilidade e até as marcas de texto de opinião tornam-se mais configuradas. Lu implica-se logo no início do texto ao tomar uma posição e constrói o discurso com base em seu ponto de vista pessoal, sem considerar o destinatário. Podemos inferir que, ao falar da alimentação de outros animais, esteja fazendo tentativa de sustentar seu ponto de vista com outros argumentos, embora não tenha realizado uma organização apropriada para isso. Mas essa foi a Jânia. Essa produção, elaborada no segundo semestre da primeira série, retrata os progressos de Lu, que constrói a organização do plano textual de forma mais caracterizada, como verifica-se o esquema ao lado. No esquema fala: a tomada de posição, não deixe matar os passarinhos. Argumentos: porque enfeita ou enfeitam a natureza.
2. Porque daqui a uns dias, outros meninos e outras meninas não vai conhecer os passarinhos. 3. Porque eles vão estar mortos. E por último, a conclusão. Por isso que eles e elas não vão conhecer os passarinhos. Eu espero que você atenda ao meu pedido. Texto 5. Carta ao Presidente da República, 11 de nove de 1997. Nesse texto, percebemos como Lu cada vez mais internaliza as formas das convenções da língua escrita e redige a carta com argumentos capazes de convencer o destinatário. No texto, uma parte do texto, ela fala o seguinte: Senhor Presidente, Fernando Henrique Cardoso, nós, alunas da primeira série B, queremos que você melhore as situações de meninas e meninas, que eu acho que ela quer dizer meninos e meninas, está com deficiente físico nas ruas. Ele entra na igreja e eles não entram, não tem ninguém para por eles lá dentro, e nem uma gente que eles e elas não conhecem, ela e ele, de também não a conhecem, ele e ela, porque eles e elas é deficiente e eles não têm deficiente, bicicleta e nem patins, e também não pode pose nas ruas dos colegas, nem estudar, porque ele não dá conta de escrever e nem de ler o que vai fazer na escola. Ou seja, a partir desse texto, a gente pode perceber que, embora hajam erros de ortografia, o texto já é elaborado melhor no formato de texto e compreender aquilo que está escrito. A gente consegue concluir uma ideia e entender o que o aluno quis dizer aqui. A aluna inicia o texto com uma posição explícita e a defende, usando argumentos que se ligam uns aos outros pelo organizador, porque, empregando de forma repetitiva ao terminar o texto, faz uma conclusão, servindo-se do organizador por isso. Para reforçar o ponto de vista tomado, ao dirigir-se ao Presidente da República, utiliza-se as formas abreviadas de senhor no início da carta, mas no enunciado final de despedida, trata-o de você, espero que você atenda meu pedido, demonstrando pouco conhecimento das convenções de tratamento formal e informal que deve ser dado ao destinatário. Texto. Carta ao Presidente da República, 22 de 10 de 1997. Examinando esse texto, verificamos a organização que se segue. No esquema do texto segue a tomada de posição e argumentos. Texto 7. Pegando o jeito, 12 de 12 de 1997. Nesse último texto, a aluna também defende sua opinião, utilizando no início uma contra-argumentação assinalada com o uso do senão. O argumento inicial é articulado à tomada de posição pelo argumento porquê e textuais
e nem quando. Verificamos o emprego do ponto de interrogação no enunciado final, que pode ser visto como imitação das convenções de língua escrita e não como um meio de assinalar o diálogo com o interlocutor. Texto 7, pegando o jeito, 12 de 12 de 1997. O esquema do texto segue a tomada de posição, os contra-argumentos e os argumentos. A dimensão linguístico-discursiva, os mecanismos enunciativos. No quando a seguir, expomos as unidades linguísticas identificadas nos textos, relativas aos mecanismos enunciativos e às modelizações que demonstram o posicionamento de Lula. Nesse tópico, há um quadro com ocorrência de mecanismos enunciativos. Os mecanismos enunciativos são evidentes desde o texto 4, quando a escrita de Lu torna-se mais legível. Ela usa o pronome eu e assume responsabilidade enunciativa, eu acho. Elabora a modalização pragmática. Nós, alunos da primeira série B, queremos que você, ao atribuir ações ao presidente da República, FHC, porém, assume um posicionamento exterior ao discurso, dando-lhe um caráter objetivo. Usa o pronome ele com repetição, sobretudo no texto 6, para se referir às crianças com deficiência física. Esse distanciamento é ainda caracterizado pelo emprego da modalização não só pragmática, mas também teônica, marcada pelos verbos poder e dever, o que demonstra autonomia e progresso na construção de texto de opinião. Os mecanismos de textualização. Os mecanismos de textualização expostos no quadro 7 são analisados por meio de organizadores textuais e dos elementos de coesão, como segue abaixo. Nessa parte é exposto o quadro com ocorrência dos organizadores textuais, onde pede os textos, e tem os organizadores e os textos de forma enumerada. Organizadores textuais. Ao rever o quadro dos organizadores textuais, percebemos que há predominância de 5 unidades linguísticas que se destacam: porque, e, nem, também e quando. O organizador liga os argumentos à tomada de posição e serve ainda para introduzir a justificação. Já as coordenadas e, nem e também são empregadas com a repetição para adicionar palavras e enunciados que desempenham a função de argumentos. O quando é utilizado para dar argumentação, exemplificador de situação que corrobora a posição tomada. O por isso é empregado para introduzir a conclusão e reforçar a ideia defendida inicialmente. Nesse tópico é exposto o quadro 8 de ocorrências dos mecanismos de coesão textual, que utiliza os textos, unidades e fontes e séries anafóricas. Coesão nominal. Percebemos que há formas de apagamento tanto do nome quanto do anafórico, que, segundo nosso ponto de vista, são características reveladoras do desenvolvimento de Lu, construindo um discurso mais elaborado como observamos nos textos 5 e 7. Já no texto 6, há a presença de eles e elas empregados de forma confusa quanto ao gênero e ao número, às vezes para designar meninos e meninas separadamente
outras vezes para se referir aos dois. São construções com enunciados justapostos que dificultam a compreensão da leitura. No texto 7, os mecanismos utilizados são o argumento do nome filho e ainda a repetição ou o apagamento do anafórico ele. Em resumo, Lu começou a ler no segundo semestre da pré-escola. Os textos de opinião de Ica. O aluno Ica morava no bairro Itatiaia, zona periférica de Goiânia. Ica nasceu em 25 de julho de 1990, portanto tinha 5 anos e 8 meses quando iniciou a pré-escola. Em classe, foi sempre uma criança responsável, participativa e envolvida com atividades escolares. Seu progresso às questões de produção textual evidencia-se nos textos apresentados. Texto 1. Um dia dentro de casa. 2/9/1996. Mamãe. A Maíde, eu não vou lá, eu paso de faz assiste, o filme do Sol e Lua e a Lua. Eu quero doer-me mais e tomei, brincar e fazer tarefa e padar nas nueres. Como podemos observar, pelo fato de Ica ter leitura mais desenvolvida e uma escrita mais legível desde seu primeiro texto, ele escreve declarando sua posição e apresenta argumentos para sustentá-lo, elaborando assim a operação de justificação. Os argumentos são pessoais, aceitáveis socialmente e estão conectados pelo organizador e. Texto 2. Importância do cachorro, 5/12/1996. Na escrita do aluno. O cachorro é importante para o homem porque o cachorro ajuda o homem a pegar o ladrão, ajuda a polícia vigiar a casa e vigiar as ovelhas e ajuda o homem a caçar o ladrão. A tomada de decisão no texto 2 é ancorada em 5 argumentos pragmáticos aceitáveis socialmente. Ica elabora a justificação usando o organizador porquê para articular a tomada de posição aos argumentos. Texto 2. Importância do cachorro, 5/12/1996. Ao falar da importância do cachorro para o homem, Ica não se refere a seus sentimentos em relação ao animal, implicando-se ou expondo argumentos de ordem pessoal. Ao contrário, apoia-se em argumentos mais genéricos. Com isso, o aluno elabora um discurso autônomo, distanciando-se do que fala e implica o destinatário. Texto 3. Multa da biblioteca, 5/12/1996. Goiânia, 20/3/97. Professor Luiz, quero que você informa a Marisete que ela abaixe o preço de 50 centavos para 20 centavos. Porque esse preço está muito caro, porque é muito dinheiro. Obrigado. Ica, da primeiro B. A situação de produção criada para a elaboração do texto 3 foi baseada em um problema vivenciado pelos alunos. Aumento da multa da biblioteca da escola por livro não devolvido na época prevista, como as instruções orais para a elaboração do texto terminavam o gênero bilhete.
O destinatário, diretor da escola e o objetivo, solicitar a diminuição do preço da multa. Texto 3. Multa da biblioteca, 5/12/1996. E que emprega as formas de chamamento, você e professor Luiz, e a expressão de agradecimento, obrigado, como resultado mais direto do envolvimento do destinatário. Usa 2 vezes o organizador porque esses preços é muito caro, porque é muito dinheiro para introduzir um argumento pragmático a respeito do preço elevado à multa. Com isso, podemos observar que ICA evolui cada vez mais em sua produção escrita. Agora, quem vai dar continuidade ao seminário será a minha colega Laiane. Obrigada.